Meus irmãos, a primeira leitura tirada do livro da Sabedoria e o Evangelho têm um ensinamento bastante em comum. Na primeira leitura, este autor do livro da Sabedoria, que se dirige aos judeus da diáspora, já numa época bastante tardia. Há quem considere que o autor do livro da Sabedoria ainda era vivo quando Jesus nasceu. Nessa altura havia comunidades judaicas prósperas por todas as grandes cidades. Comunidades bem organizadas, com as suas leis, com a sua justiça, com as suas sinagogas, com o seu rabino, mas que não se integravam na vida social dessas cidades, tinham a sua vida à parte. Muitos judeus eram homens prósperos, graças ao seu trabalho e à sua inteligência, tinham produzido muita riqueza da qual usufruíam. Mas também havia judeus bastante pobres, e são sobretudo estes que, vivendo no meio de pagãos, que às vezes tinham bastante mais do que eles, perguntavam a Deus: Senhor, mas porquê é isto? Porquê é que os pagãos têm mais do que nós? Porquê é que os pagãos aparentemente os beneficiam mais do que a nós? A leitura que nós hoje escutamos é uma resposta a esta pergunta. Porque assim, graças a esta paciência de Deus, muitos terão tempo de se converter. E vocês próprios também têm a oportunidade de ver a minha justiça e aproveitar este tempo que vos dou. No Evangelho, nesta parábola do trigo e do joio, nós estamos no discurso das parábolas de São Mateus. São Mateus narra neste discurso das parábolas 7 parábolas. Nós ouvimos uma no domingo passado, a parábola do semeador, com que abre este discurso, e hoje ouvimos uma das parábolas mais icónicas desse discurso, a parábola do trigo e do joio. Deus semeia a boa semente, semeia o bom trigo, mas o demónio não dorme. O demónio também trabalha e vem a seguir e espalha no meio da boa semente aquilo que não presta, aqui figurado no joio. E habitualmente a atitude das pessoas é reagirem dizendo: então vamos depressa arrancar o joio para que cresça só o trigo. Tal como os judeus da diáspora achavam que Deus devia fazer justiça e que a sua justiça deveria ser castigar os infiéis e premiar os judeus, que eram os bons, que eram os que cumpriam a lei. Mas Jesus diz: é preciso dar tempo, é preciso ser paciente. Se vamos agora apanhar o joio, podemos com ele trazer agarrado muito trigo. E assim
perde-se também muito boa semente. Esperemos até à altura da ceifa. E nessa altura se escolherá, se apartará o trigo do joio. É preciso paciência, é preciso dar tempo. O tempo pode ajudar muitas pessoas no sentido de discernirem bem aquilo que é bom e aquilo que é mau. O tempo pode favorecer a que muitas pessoas, como dizia São Paulo na segunda leitura, se abram ao Espírito de Deus, de modo a que saibam discernir o que é bem e o que é mau para as suas vidas. Nós hoje estamos a celebrar, embora com as leituras de domingo, estamos a celebrar a missa de São Bartolomeu dos Mártires, do nosso São Bartolomeu dos Mártires. Como sabeis, ele nasceu no dia 3 de maio do ano 1514, ou 1515, aqui na freguesia dos Mártires, e foi batizado nesta igreja, com o nome de Bartolomeu. Depois, quando professou como religioso dominicano, ele juntou a este nome Bartolomeu e substituiu o apelido do Vale por dos Mártires, em memória e em homenagem a esta basílica onde foi batizado. Temos oportunidade de venerar hoje e convido-vos todos a fazê-lo, ou a seguir à missa, ou durante a semana. Estarão em exposição as suas relíquias, assim como durante o ano estão também em exposição no batistério, junto do batistério, onde São Bartolomeu dos Mártires foi batizado. São Bartolomeu dos Mártires acreditou sempre nesta possibilidade das pessoas se converterem, das pessoas mudarem. Sempre foi muito firme, mas agiu sempre com paciência e com muita confiança na misericórdia de Deus. Inclusivamente acreditou que o Papa se podia converter. São Bartolomeu dos Mártires participou na última sessão do Concílio de Trento, entre janeiro de 1562 e até 1563. O Concílio de Trento prolongou-se ao longo de muitos anos. Foi convocado pelo Papa Paulo III para a Igreja dar uma resposta à crise provocada pela reforma dos protestantes e terminou 25 sessões depois. Atravessou o pontificado de 6 papas, desde São Paulo III até São Pio V. Esta terceira e última sessão em que participou São Bartolomeu dos Mártires, juntamente com outros 2 bispos portugueses, o bispo de Coimbra e o bispo de Leiria. Dizia-se de São Bartolomeu dos Mártires que falava pouco, mas dizia muito. Dizia-se do bispo de Coimbra, dessa altura,
que dizia pouco, que dizia pouco, mas falava muito, porque de facto era muito eloquente. Muito eloquente. E dizia-se do bispo de Leiria, um pobre homem, que dizia muito e falava muito. De facto, era um homem que ensinava muitas coisas, um homem muito bom pastor, não é? Mas falava tanto que às vezes os seus pensamentos saíam assim um bocadinho confusos. Portanto, falava muito e dizia muito, ou dizia muito e falava muito. Portanto, o Papa, que era Papa nesta altura em que São Bartolomeu dos Mártires participou no concílio, era o Papa São Pio IV, que era tio de São Carlos Borromeu. O concílio, as coisas não eram assim tão depressa como são hoje, não é? O Conselho Europeu está reunido desde ontem, e reúne hoje, e reúne amanhã se for preciso, e de noite e de dia, não é? As pessoas têm muita pressa, não é? No Concílio de Trento, em 1500 e tal, as coisas, o tempo era valorizado também para outras coisas. E apesar dos transportes serem poucos, São Bartolomeu dos Mártires aproveitou esta sua estadia em Trento para visitar a Itália, para fazer várias peregrinações. E é claro que não podia deixar de ir a Roma. Muito recomendado pelos cardeais que estavam no Concílio de Trento. Tinham falado muito deste pobre arcebispo que tinha chegado pobremente a Trento, apenas levando na sua comitiva um frade dominicano, o frei Henrique de Távora. Enquanto os bispos e então os cardeais chegavam a Trento com um séquito enorme, o nosso arcebispo chegou assim, desprovido de grandes coisas materiais. Inclusivamente todos os bispos e arcebispos e cardeais tinham a sua estadia em Trento luxuosamente garantida. E o nosso arcebispo chegou lá e teve que ficar hóspede de um arcebispo, também dominicano, que lhe deu guarida, não é? Porque não tinha nada preparado para ficar em Trento. Mas, como disse, aproveitou a sua estadia para, além de participar no Concílio de Trento, e fez 200 e não sei quantas proposições no concílio. Foi um homem muito ativo no concílio para dar umas voltas. E quando chegou a Roma, como disse, recomendado por cardeais que tinha conhecido em Trento, o próprio Papa Pio IV estava com curiosidade em conhecê-lo. E indagou junto do arcebispo de Braga algumas coisas que ele sabia da sua índole renovadora e inovadora. E imediatamente o arcebispo de Braga disse: olha, uma coisa que é preciso mudar é esta. Porque é que o Papa há de estar sentado e falar com os bispos que ficam de pé? Porque é que não são de sentar todos, não é? Até podia a conversa ser muito mais interessante, até porque há bispos já um bocado velhotes que lhes custa estar a falar em pé para o Papa que está sentado. Vossa Santidade,
mandasse sentar os bispos, as reuniões poderiam ser muito mais proveitosas. E num jantar, vieram para a mesa do Papa aquelas baixelas de prata, e o arcebispo disse: "Oh, Santo Padre, que coisa tão pouco prática, a gente comer numa baixela de prata. Lá na nossa terra a gente tem umas baixelas de porcelana que são muito mais práticas e mais bonitas do que isto." E o Papa ficou curioso e através do cardeal Dom Henrique, que era amigo do Papa, Portugal mandou para a Santa Sé umas baixelas de porcelana que de facto fizeram sucesso, não apenas na Casa Pontifícia, mas também noutras casas do Vaticano, para onde o Papa mandou essa porcelana vinda de Portugal. E reparai que o Papa Pio IV tinha bom espírito, aceitava de boa mente estas reprimendas, feitas sempre com muito respeito e com muita humildade pelo nosso Bartolomeu dos Mártires. A ponto de uma vez que o Dom Bartolomeu dos Mártires estava a dizer ao Papa que uma das coisas que era preciso reformar era a vida cristã dos próprios sacerdotes, que era pouco cristã, era preciso formar os sacerdotes e, naturalmente, formar os leigos, e falou entusiasticamente ao Papa desta necessidade. O Papa, depois de o ouvir, mandou chamar o seu sobrinho, o cardeal Carlos Borromeu, para lhe dizer: "Olha, toma já conta deste clérigo, forma-o." E São Bartolomeu dos Mártires aceitou essa proposta. E São Bartolomeu dos Mártires e São Carlos Borromeu são as duas grandes figuras, sobretudo desta última sessão do Concílio de Trento. São Bartolomeu dos Mártires, na sua diocese, depois quando regressou, ele tinha sido convocado para o concílio pouco depois de ter tomado posse da diocese de Braga. Portanto, quando foi para o Concílio de Trento, deixou a diocese à guarda do Frei João Leiria, que era um bom administrador, e depois andou lá 3 anos, só voltou à sua diocese 3 anos depois. Mas quando voltou, ele foi o primeiro a pôr em prática todas aquelas reformas que tinha proposto em Roma, no Concílio de Trento, e ao Papa, a começar pela criação do Concílio Conciliar de Braga, para a formação do clero. Foi o primeiro seminário conciliar de toda a Igreja, o Seminário Conciliar de Braga, logo a seguir ao Seminário Conciliar de Milão, onde estava como bispo São Carlos Borromeu. Visitou a diocese, que era enorme, não é? Apesar das distâncias e dos maus caminhos, ele calcorreou toda a diocese, que ia até Bragança. E ele próprio dava catequese às pessoas. Ele escreveu um catecismo para os padres e um catecismo para os leigos. Precisamente porque ele entendeu no Evangelho: quem semeia a cisânia é o diabo, a má semente. São Bartolomeu dos Mártires considerava que quem semeava a cisânia era a ignorância. As pessoas agiam mal, as pessoas não por serem más, mas porque não sabiam, porque eram ignorantes. Era preciso iluminá-las.
E essa foi, sem dúvida, uma das suas grandes preocupações. E depois os pobres, o cuidado dos pobres. São Bartolomeu dos Mártires sempre viveu uma vida muito frugal, muito austera. Basta dizer que quando o Frei João Leiria, o tal administrador da diocese, mandou um alfaiate para fazer as roupas de arcebispo para o arcebispo de Braga, ele mandou o alfaiate, assim, à socapa, fazer com aqueles tecidos vestidos para as mulheres pobres da diocese, da cidade. E ele continuou a envergar sempre o seu hábito de dominicano. Logo a seguir a vir de Roma, Portugal foi assolado por uma grande fome, a fome de 1564. E a partir do Paço, ele alimentou desde quase durante o ano, desde as colheitas até à colheita do outro ano, cerca de 3.000 pessoas. E muitos achavam que aquilo é um milagre. Começou-se a falar de um milagre do arcebispo, que multiplicava as coisas, porque havia sempre mais alguma coisa para dar às pessoas. E o arcebispo disse, não, o milagre é o Frei João Leiria, que administra bem as coisas. E quando se administra bem as coisas chegam sempre. Quando não há corrupção, quando não há desvios, não é? Os bens, ainda que escassos, chegam sempre. Quando não há ganância, quando há desejo de partilhar e de ajudar os outros, aquilo que temos chega sempre. Portanto, irmãos, é de facto exemplar a vida de São Bartolomeu dos Mártires. Vale a pena pegar nos seus escritos, estudá-los, lê-los, deliciarmos-nos com ele, porque é uma figura ímpar da vida da Igreja. E certamente muitos assim esperam. Ele que foi canonizado há tão pouco tempo, ainda há de ser proclamado doutor da Igreja.